Olá, meu aluno. Olá, minha aluna. Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aqui, professor Josemar. E o nosso assunto de hoje são os protistas. Os protistas constituem um grupo de eucariontes com cerca de aproximadamente 20 mil espécies. É um grupo muito diversificado, heterogêneo, que evoluiu a partir de algumas algas unicelulares. Em alguns casos, essa origem torna-se bem clara, como por exemplo num grupo de flagelados. Existe um registro fóssil de protozoários com carapaças, os foraminíferos, que viveram há mais de aproximadamente 1,5 bilhão de anos. Então, na aulinha de hoje, nós vamos conhecer quem são esses caras. A complexidade de uma célula eucariótica, de um protozoário, por exemplo, é tão grande que ela sozinha executa todas as funções que um tecido, um órgão, um sistema realizaria em um ser pluricelular mais complexo. Por exemplo, a locomoção, a respiração, a excreção, o controle hídrico, reprodução e o relacionamento com o ambiente, tudo isso é executado por apenas uma célula. Essa célula vai contar com algumas estruturas capazes de realizar alguns desses papéis específicos, como se fosse um organismo pluricelular. Segundo a classificação dos seres vivos em 5 reinos, o grupo dos protistas agrupa os organismos que são eucariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos. Nesse reino, ele pode ser dividido em 2 grupos. O grupo das algas, que são os protistas autótrofos, e o grupo dos protozoários, que são os protistas heterótrofos. A célula de um protista é semelhante à célula de qualquer animal ou qualquer planta. Só que existem algumas particularidades. Por exemplo, os plastos das algas são diferentes dos das plantas quanto à sua organização interna de membranas fotossintéticas. Ocorrem cílios, ocorrem flagelos para a locomoção. A célula do protozoário tem uma membrana muito simples, ou pode ser reforçada por capas externas proteicas, ou ainda por carapaças minerais, como em algumas amebas. Os radiolários, os heliosários, por exemplo, possuem um esqueleto intracelular composto de sílica. Os foraminíferos são dotados de carapaças externas, feitas de carbonato de cálcio. Algumas algas diatomáceas possuem carapaças silicosas. Os protistas podem ainda ter adaptações de forma e estrutura de acordo com o seu modo de vida. Eles podem ser parasitas ou podem ser de vida livre. O citoplasma está diferenciado em 2 zonas. Uma externa, que é a hialina, o ectoplasma, e a outra mais interna, granular, que é o endoplasma. Nesta, existem vacúolos digestivos e inclusões. Dentre as funções vitais dos protistas, podemos citar, por exemplo, a digestão. Nas espécies que são de vida livre, existe a formação de vacúolos digestivos. As partículas alimentares são englobadas por pseudópodes ou penetram por uma abertura pré-existente na membrana, o citóstoma. Já no interior da célula ocorre a digestão e os resíduos sólidos não digestos são expelidos por qualquer ponto da periferia, por extrusão do vacúolo, ou num ponto determinado da membrana, o citopígio. A respiração acontece da seguinte maneira: a troca de gases respiratórios se processa em toda a superfície celular. Já na excreção, os produtos que são solúveis de excreção podem ser eliminados também por toda a superfície da célula. E, exemplo, alguns protozoários de água doce, existe um vacúolo contrátil, que recolhe o excesso de água absorvido da célula, expulsando de tempos em tempos por uma contração brusca. O vacúolo ele é chamado nesse caso então de osmorregulador. O taxon escavata
constitui um subgrupo da linhagem do grupo Eukarya. E nele inclui-se como exemplo os gêneros Euglena, Trypanosoma, Leishmania, Trichonomas, Giardia, dentre outros gêneros que existem aí. Muitos dos representantes desse grupo, né, do Escavata, compartilham uma estrutura alimentar escavada. E é daí que surge o nome desse subgrupo. Tá? Nesse grupo, então, encontram-se muitos organismos unicelulares, que são de importância ecológica e também de importância médica. Os nomezinhos são complexos aqui, viu? Então vamos lá, um trava-língua aí, ó. Diplomonadídeos. Fala isso rápido aí, duvido. Diplomonadídeos e Parabasilídeos. São dois grupos aí são duas divisõezinhas desse grupo, né? Eles não apresentam plastídeos, né? Plastídeos vêm lá dos plastos, né? Que os vegetais têm, então eles não possuem essa estrutura, que lá nos vegetais vão ajudar na síntese da fotossíntese. Então esses caras não possuem isso, tá? Eles vivem em ambientes anaeróbios, tá? Entre os diplomonadídeos inclui-se a Giardia lamblia, que é um parasita intestinal de mamíferos. As células dos representantes desse grupo possuem dois núcleos idênticos e possuem as mitocôndrias reduzidas. Eles usam vários flagelos para sua locomoção. Já os parabasilídeos também possuem as mitocôndrias reduzidas, também se movimentam por flagelos, só que, diferente do outro, ele também se movimenta por ondulações da sua membrana. Tá? A Trichonomas vaginalis é o mais conhecido, causa uma DST. Temos também aí os euglenozoários, tá? Que incluem organismos parasitas, heterótrofos e autótrofos. São formas unicelulares plantônicas que vivem apenas em ambientes aquáticos, principalmente em água doce, e apresentam vários formatos, né, do seu corpo. Eles possuem dois flagelos que se diferem em estrutura dos outros organismos. Não apresentam parede celular rígida, ele possui ocelos, então eles se locomovem aí através da luz, né? E alguns são heterótrofos. Temos uma outra divisãozinha também, que são os cinetoplastídeos. Esses são euglenozoários que recebem esse nome devido à presença do cinetoplasto. O que é isso, né? É uma massa de DNA que está contida no interior de uma única e grande mitocôndria. Esse subgrupo inclui espécies de vida livre e muitos parasitas, principalmente o Trypanosoma, aquele que é o causador da doença de Chagas. Beleza? O nosso segundo supergrupo, o assim chamado Cladossar, foi proposto recentemente com base em análise do genoma completo. Esses estudos constataram que os três principais clados de protistas, os Stramenópilos, alveolados e o Rhizaria, formam um supergrupo monofilético. Esse supergrupo contém uma grande coleção extremamente diversa de protistas. Até o momento, esse supergrupo não recebeu um nome assim formal, mas é por sua vez conhecido pelas primeiras letras dos seus clados principais, o Cladossar. Alguns dados morfológicos de sequência de DNA sugerem que dois desses grupos, os Stramenópilos e os alveolados, se originaram há mais de 1 bilhão de anos, quando um ancestral comum desses dois clados englobou uma alga vermelha fotossintetizante unicelular. Uma vez que acredita que essa alga vermelha tenha se originado por endossimbiose primária. Essa origem dos Stramenópilos e alveolados é referida como uma endossimbiose secundária. Outros
questionam essa ideia, observando que em algumas espécies nesse grupo faltam os plastídeos ou vestígios deles. Como a falta de um nome formal sugere o cladossar, é um dos mais controversos dos 4 supergrupos que vamos falar aqui dos protistas, né? Mesmo assim, para vários cientistas, esse supergrupo representa a melhor hipótese atual para a filogenia dos 3 grandes clados que existem até hoje. Vamos conhecer cada um desses três clados, né? O primeiro que a gente vai falar são os estramenópelos. Esse é um importante subgrupo do cladossar. Nele se inclui alguns organismos fotossintetizantes mais importantes para o planeta. O nome vem do latim, tá? Estramen vem de palha e pilos vem de pelo. Se refere ao flagelo característico que ele tem, porque possui numerosas projeções finas que se parecem bastante com pelos. Na maioria deles, esse flagelo piloso, né, esse flagelo com pelo, é pareado com o flagelo liso, que não tem pelo nenhum e é mais curto. Desse grupo, existem... Desse clado, na verdade, existem 3 grupos que a gente vai discutir de um pouquinho sobre eles, tá? São as diatomáceas, as algas douradas e as algas pardas. Um segundo grupo são das diatomáceas. As diatomáceas constituem um importante grupo de protistas fotossintetizantes. São algas unicelulares que têm uma parede singular semelhante a um vidro, feita por dióxido de silício embebida por uma matriz orgânica. Essa parede consiste em 2 partes que se sobrepõem uma sobre a outra, como se fosse a caixa de sapato e a sua tampa. Essa parede se torna importante para essas algas porque elas vão proporcionar proteção, e uma proteção muito eficaz contra o esmagamento, né, por qualquer predador. Essas diatomáceas, quando vivas, elas podem suportar, né, uma pressão tão grande que é de aproximadamente, se você fosse imaginar assim, um elefante em cima de uma mesa, é a pressão que ela aguentaria. Existem aproximadamente 100 mil espécies de diatomáceas no planeta. É um grupo altamente diverso e eles estão entre os organismos fotossintetizantes mais abundantes do nosso oceano. Essas diatomáceas são tão bem distribuídas e abundantes na sua atividade fotossintética que isso afeta os níveis globais de dióxido de carbono. As diatomáceas têm esse efeito devido a eventos que ocorrem durante episódios de rápido crescimento populacional, que também é chamado de floração, que é quando nutrientes abundantes estão disponíveis. No geral, elas são consumidas por uma diversidade de protistas e invertebrados. Porém, durante o período de floração, muitas dessas algas escapam desse destino que seria a morte. Tá? Mas quando essas diatomáceas que não foram consumidas, elas morrem, e os seus corpos afundam e vão lá para o fundo do oceano, levam décadas, às vezes até séculos, para acontecer a decomposição total, para que elas sejam degradadas por bactérias e outros seres decompositores. E aí isso tem uma consequência. A consequência seria o seguinte, que o carbono, né, que está em seu corpo, né, permanece lá por muito tempo, em vez de ser liberado imediatamente com o dióxido de carbono quando os decompositores respiram. E aí o efeito global desses eventos é que o dióxido de carbono, absorvido pelas diatomáceas durante a fotossíntese, é transportado ou bombardeado, né, quer dizer, no caso, bombeado para o fundo do oceano. Para reduzir o aquecimento global pela redução dos níveis atmosféricos de dióxido de carbono, alguns cientistas
defendem a promoção da floração de diatomácea pela fertilização dos oceanos com nutrientes essenciais, como o ferro, por exemplo. Teve um estudo em 2012, onde os pesquisadores constataram que o dióxido de carbono foi de fato bombeado para o fundo oceânico, após o ferro ser adicionado a uma pequena região do oceano. Alguns testes adicionais são planejados para examinar se a fertilização com ferro tem efeito colateral indesejado, né, como a depleção de oxigênio ou a produção de óxido nitroso, um gás estufa mais potente do que o próprio dióxido de carbono. Tudo bem? Também existem nesse mesmo clado, né, nesse mesmo grande grupo, as algas douradas. E elas se caracterizam pelos seus carotenoides, né, que são amarelos ou marrons, né, e aí vai dar a coloração específica do grupo, né. Em geral, as células das algas douradas, né, são biflageladas, com ambos os flagelos fixados próximos a uma estrutura, próximo à extremidade da célula. Muitas algas douradas são componentes do plâncton de água doce e marinho. Comunidades principalmente de organismos microscópicos, né, que flutuam nas correntes, isso são os plânctons, tá? Próximas à superfície da água. O próximo subgrupo do clado SAR, que nós vamos discutir aqui na nossa aula, são os alveolados. Né? Quem são esses alveolados? Né? Eles são seres que possuem na sua estrutura sacos envolvidos por membranas. Isso são os alvéolos. Essa membrana fica logo abaixo da membrana plasmática. Eles são bem abundantes e eles estão em vários habitats e abrangem aí diversos protistas, tanto os fotossintetizantes quanto os heterotróficos. Nós vamos falar sobre três grupinhos, né? Três grupos desses alveolados. Nós vamos falar dos flagelados, ou os dinoflagelados. Vamos falar de um grupo de parasita, que são os apicomplexos, e também um grupo de protistas que se movimentam utilizando os cílios, que a gente vai chamar de ciliados. Para começar, vamos então falar dos dinoflagelados. Né? As células de muitos dos dinoflagelados são reforçadas por placas de celulose. Os dois flagelos, que são localizados em sulcos, né, nessa armadura de celulose, fazem com que os dinoflagelados girem quando eles se movem pela água, né, da comunidade onde ele vive ali, né, que pode ser tanto marinha como pode ser de água doce. Embora se acredite que o grupo se originou por endossimbiose secundária, aproximadamente metade de todos os dinoflagelados é agora inteiramente heterotróficos. Outros são espécies importantes do fitoplâncton, tá? Que é o plâncton fotossintetizante, que pode incluir aí bactérias fotossintetizantes e muitas algas. No período de crescimento populacional explosivo, né, que é a floração, os dinoflagelados às vezes causam um fenômeno chamado maré vermelha. Essas florações fazem as águas costeiras parecerem um vermelho amarronzado ou uma cor de rosa, né, devido à presença de carotenoides, que são os pigmentos mais comuns nos plastídeos desses caras. E aí o que acontece? Eles vão produzir toxinas e eles vão liberar, e essas toxinas elas vão causar uma mortandade massiva de invertebrados, de peixes, e os seres humanos que consomem esses seres aí, né, esses moluscos, por exemplo, que acumulam essas toxinas, também são afetados. Em muitos dos casos, pode ser até fatal. Um outro subgrupo, né, é o grupo dos apicomplexos.
Estima-se que aproximadamente todos os apicomplexos são parasitas de animais. E praticamente todas as espécies de animais examinados, né, até agora em pesquisas, por exemplo, são atacadas por esses parasitas. Esses parasitas se espalham nos seus hospedeiros com uma minúscula célula infecciosa que se chama esporozoitos. Então, esses apicomplexos recebem esse nome, né, apicomplexo, porque uma extremidade, o ápice, né, dessa célula do esporozoito, contém um complexo de organelas que são especializadas para a penetração das células e o tecido de qualquer hospedeiro aí. Mesmo os apicomplexos não sendo fotossintetizantes, pesquisas recentes, né, mostram que eles reteram um plastídio modificado, né, um apicoplasto, que as pesquisas dizem que isso surgiu provavelmente de uma origem das algas vermelhas. A maioria desses caras, né, dos apicomplexos, tem um intricado ciclo de vida, com ambos os estágios, tanto sexuado quanto assexuado. Muitas vezes, esse ciclo de vida necessita de 2 ou mais espécies hospedeiras para a sua conclusão. Um exemplo clássico é o Plasmodium, né? Esse parasita que causa malária. Então ele precisa de um tempo de vida no mosquito e ele vai completar o seu ciclo de vida nos seres humanos. E o terceiro grupo, né, desse clado, a gente vai chamar ele de ciliados, né? Eles se movimentam por cílios, né? Então é um grupo variado de protista, que seus representantes usam cílios para se mover e para se alimentar. O representante mais comum e mais famoso é o paramécio, né? Ou os paramécios, né? Eles criam com batimento ciliar correntes na água, e essa corrente vai trazer alimento até uma abertura bem definida, que é chamado citóstoma, e aí pelo meio da qual ele alcança um curto canal, né, a citofaringe que ele possui, e aí vai acumulando aí essa comida no fundo, formando vacúolos alimentares. Bem, esse foi um segundo clado. E aí a gente vai partir agora para o terceiro clado, que é o clado Rhizaria. O próximo clado, né, do subgrupo gigantesco SAR, que nós vamos falar agora, é o grupo chamado Rhizaria. Ele é dividido em dois subgrupos, vamos dizer assim, né? Os radiolários e os foraminíferos. No caso dos radiolários, esses protistas eles têm delicados esqueletos internos que são intricadamente simétricos. E em geral esse esqueleto é formado de sílica. Eles possuem pseudópodes, né? E os pseudópodes desse grupo de protistas, que são na maioria marinhos, né, se irradiam do corpo central e eles são reforçados por feixes de microtúbulos. Esses microtúbulos são cobertos com uma fina camada de citoplasma que envolve os micro-organismos menores que vão ficar presos aí nesses pseudópodes. E aí correntes citoplasmáticas conduzem a presa capturada para a parte principal da célula. Após a morte dos radiolários, né, os esqueletos se depositam no fundo do mar, onde se acumulam como um lodo. E aí tem centenas de metros de espessuras em alguns locais. Já os foraminíferos, né, recebe esse nome que vem do latim, né, que foramen significa pequena cavidade e ferre significa portar. Então são protistas que possuem aí cavidades ao longo do seu corpo, né? E aí ele tem esse nome também devido às conchas porosas
que são chamadas de tecas. Essas tecas dos foraminíferos, né, consistem em uma única peça de material orgânico endurecida com carbonato de cálcio. Os pseudópodos, né, que se estendem pelos poros, funcionam para a natação dele. E também é na formação dessa teca e na nutrição desses seres, né? Muitos foraminíferos obtêm alimento da fotossíntese de algas simbióticas que vivem justamente dentro dessas tecas. Os foraminíferos também são encontrados tanto no oceano como na água doce. E a maioria das espécies vivem na areia ou se fixam a rochas ou algas, mas alguns são mais abundantes no plâncton. Os maiores foraminíferos, né, embora sendo unicelulares, têm tecas que medem vários centímetros de diâmetro. 90% de todas as espécies identificadas de foraminíferos são considerados, são conhecidos a partir de fósseis. Junto com os restos, né, contendo cálcio de outros protistas, as tecas fossilizadas deles, né, são parte de sedimentos marinhos, incluindo rochas sedimentares, que hoje fazem parte da formação do continente. Os fósseis de foraminíferos são excelentes marcadores em diferentes partes do mundo, né? Eles marcam, por exemplo, eles relacionam a idade das rochas, né? Bom, galera, essa foi uma aula sobre protistas. É um assunto muito extenso, né? Vocês devem ter percebido aí pela aula, mas é um assunto muito importante. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo assim, e eu aguardo vocês numa próxima aula. Até mais, galera!